Os deveres de maridos e esposas no casamento. Parte 07, dia 5/11/2024. E, no entanto, tal negligência é tão criminosa quanto comum. Fugir da ira vindoura e, ainda assim, não fazer tudo o que podemos para ajudar a fuga uns dos outros. Contendendo lado a lado pela coroa da glória, honra, imortalidade e vida eterna. E ainda assim não fazendo tudo o que podemos para garantir o sucesso um do outro. Isso é amor? Isso é a ternura da afeição conjugal? Essa ajuda mútua deve se estender à manutenção de todos os hábitos de ordem familiar, disciplina e piedade. O marido deve ser o profeta, sacerdote e rei da família, para instruir suas mentes, liderar suas devoções e governar seus temperamentos. Mas em tudo o que se relaciona a esses objetos importantes, a esposa deve ter a mesma mente que ele. Eles devem, nessas questões, ser trabalhadores juntos, nenhum deles deixando o outro trabalhar sozinho, muito menos se opondo ou frustrando o que é feito. Quando o sol brilha, a lua desaparece. Quando ele se põe, ela aparece e brilha. Então, quando o marido está em casa, ele lidera o culto familiar. Quando ele está ausente, a esposa deve sempre tomar seu lugar. Alguns homens atribuem instrução de crianças pequenas exclusivamente às suas esposas. E algumas esposas, assim que as crianças ficam velhas demais para serem ensinadas de joelhos, pensam que elas são exclusivamente objetos de cuidado paterno. Este é um erro na importante economia da família, cujos membros nunca são jovens demais para serem ensinados e disciplinados pelo pai, nem velhos demais para serem demonstrados e advertidos pela mãe. Ele pode às vezes ter uma grande influência no desenvolvimento dos temperamentos infantis dos ramos mais jovens, enquanto seus suaves acentos persuasivos podem ter um poder delicioso para derreter ou quebrar os corações duros e teimosos dos mais velhos. Assim, aqueles que têm um interesse comum em uma família devem atendê-los no exercício de um trabalho conjunto. Eles devem ser úteis uns aos outros em obras de humanidade e benevolência religiosa. Sua influência mútua deve ser exercida não para restringir, mas para estimular o zelo, a compaixão e a liberalidade. Que bela imagem da vida familiar é desenhada pela pena do historiador do Antigo Testamento. Um dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica morava lá, e ela o convidou para comer alguma coisa. Daí em diante, sempre que ele passava por ali, ele parava para comer. Ela disse ao marido: "Estou certa de que este homem que para aqui de vez em quando é um homem santo de Deus. Vamos fazer um pequeno quarto para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Então ele terá um lugar para ficar sempre que vier." Um dia, Eliseu voltou para Sunem e ele subiu para seu quarto para descansar. 2 Reis 4, 8, 11. Cada parte desta cena é adorável. O desejo generoso e piedoso da esposa de fornecer acomodação para um profeta destituído e dependente. Seu esforço rápido e prudente para interessar seu marido no esquema de sua benevolência. Sua manutenção discreta e modesta de seu lugar em não agir sem sua permissão. Sua reivindicação digna de um direito de ser associada a ele em sua obra de misericórdia, pois ela disse: "Vamos fazer um pequeno espaço para ele no telhado." Tudo é delicioso e como deveria ser da parte dela.
e não menos da parte do homem, pois não houve nenhuma recusa mal-humorada, nenhuma rejeição orgulhosa do plano, porque não se originou com ele, nenhum apelo cobiçoso para deixá-lo de lado com base nas despesas. Deleitado, como todo marido deveria estar, em satisfazer os desejos benevolentes e apoiar o esquema liberal de sua esposa, até onde a prudência permitia. Ele consentiu. A pequena câmara foi erguida e mobiliada por este santo par e logo ocupada pelo profeta. E nunca uma ação generosa foi mais rápida ou mais ricamente recompensada. Eliseu não tinha meios próprios pelos quais reconhecer a gentileza, mas aquele que disse em tempos posteriores: aquele que recebe um profeta em nome de um profeta, receberá a recompensa de um profeta. Assumiu sobre si, como faz em todos os casos, a causa de seu servo necessitado, e retribuiu com a maior generosidade o ato generoso. Não se encontra cena mais encantadora na terra do que a de um casal piedoso, empregando sua influência mútua e as horas de sua companhia retirada para estimular os corações um do outro a atos de misericórdia e benevolência religiosa. Nem Adão e Eva no paraíso, com as vestes imaculadas de sua inocência sobre eles, engajados em sustentar a videira ou arrastar a rosa daquele jardim sagrado, apresentaram aos olhos dos anjos um espetáculo mais interessante do que este. Que contraste tal casal apresenta para os casais que são encontrados. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que muda corações e mente. Te louvamos hoje e sempre eternamente. Amém.